Bom dia, vamos começar a nossa 18ª aula. Vamos falar hoje sobre o cerrado. Então, o cerrado é uma parte do Brasil onde contém nascentes que formam as principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, elas começam lá no cerrado. É o segundo maior bioma em extensão do Brasil. O clima é bastante quente, entre 25 e 40 graus. Existem duas estações bem definidas, a estação da seca e a estação da chuva. E diferentes paisagens. Então, nós temos áreas gramíneas, que são gramas baixas, as árvores esparsas, longe uma das outras, ou também pequenas áreas com florestas. O solo ele é argiloso, então ele é muito pouco fértil, e ele retém também pouca água. Então, aqui nós temos o cerrado. No cerrado ocorrem as queimadas naturais. Elas ocorrem devido à baixa umidade lá no período da seca e então surgem essas queimadas. Na realidade, essas queimadas que ocorrem naturalmente no cerrado, elas são importantes porque elas mantêm a manutenção da biodiversidade. Então, elas provocam o brotamento de sementes e o florescimento das plantas. Essas queimadas naturais, né, elas rebrotam, essas árvores elas rebrotam, elas apresentam um aspecto retorcido em função dessas queimadas naturais. Então, aqui nós temos as árvores que surgem depois das queimadas, que elas vão reflorescer, vão surgir novamente, tendo esse aspecto, então, retorcido. No cerrado, nós temos aquelas espécies endêmicas que só ocorrem nesta região, né? O buriti, o pequi, a mangaba são plantas endêmicas desta região. E animais, a anta, o tucano, o lobo-guará, a onça-pintada e tantos outros. Bom, o Pantanal. O Pantanal é um bioma que ocupa menos de 2% do território nacional, então é pouca coisa. Ele está entre a Amazônia e o Cerrado, então ele está no meio, né, da Amazônia e do Cerrado. Maior área alagada, então o Pantanal apresenta a maior área alagada do planeta e uma grande biodiversidade. Clima quente e ele apresenta assim, no inverno, ele tem um inverno seco e um verão chuvoso. Ele tem paisagens que estão sempre inundadas, tem as matas ciliares, que são aquelas matas que ficam próximas dos rios, e tem os campos que não são inundados. Então, nós temos aqui, né, a parte inundada, a mata ciliar que fica próxima do rio e os campos, então, que não são inundados. Animais, tem vários tipos de peixe, né, o pacu, o dourado, que são desta região. Outras aves, né, tuiuius, as garças, os falcões, né, que são desta região. Sucuri, a jararaca, a jiboia, o ipê, o angico, são desta região também. Bom, agora as queimadas que estão ocorrendo no Pantanal. O fogo lá no Pantanal, ele já atingiu 10% do Pantanal. Então, uma redução drástica de espécies, né? Animais carbonizados que não conseguem fugir dessas regiões onde estão ocorrendo as queimadas. E 90% deste fogo no Pantanal é da ação humana. Então, é o ser humano que coloca fogo lá. Essa consequência dessas queimadas também é um ano muito seco, com pouca chuva, né? A maior parte dos rios ela não teve inundação, então essa região sofre muito com a influência agropecuária lá, e também em consequência do desmatamento da Amazônia,
atingiu o Pantanal porque não está ocorrendo os rios voadores. O que são esses rios voadores, né? Os rios voadores da Amazônia é para designar a quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor de água. Então, esse vapor de água ele é transportado pelas correntes de ar e eles interferem, né, no clima da maior parte do território brasileiro. Então, todo o clima do Brasil depende desses rios voadores, certo? Esses rios voadores eles são formados pela umidade evaporada pelas árvores. Então, a umidade que evapora das árvores formam esses rios. Então, com o desmatamento, né, não tem as árvores para ocorrer a evaporação e, em consequência, não tem os rios voadores. Aqui nós temos as queimadas, animais, né, que são achados mortos, carbonizados lá. E outro problema em função dessas queimadas é o refúgio das araras azuis, né? Então aqui comenta Guedes que o ninho com os ovos e filhotes são perdidos, a mortalidade por fumaça, calor, estresse, né? Porque os pais ficam estressados das araras, a perda das araras, das cavidades que elas ocupam. O impacto dessas queimadas é gigantesco. Já pensou nos insetos que não conseguem voar grandes extensões e que foram perdidos, mas que têm um papel fundamental nos ecossistemas? Então, em consequência dessas queimadas no Pantanal, a destruição das florestas, mas também a extinção desses animais vai causar um dano enorme para esse local e também para o país. A fumaça acaba matando, né, e sufocando então as araras azuis, que algum tempo atrás elas estavam em extinção e os biólogos, né, conseguiram recuperar elas, mas agora elas estão sofrendo novamente. A atividade. Vocês vão produzir um desenho, né, sobre essas queimadas do Pantanal e vocês vão fazer uma frase neste desenho em defesa deste ecossistema. Uma boa aula e uma boa semana para vocês.